é uma palavra para esse culto de primícias. É uma palavra aos nossos corações. E a igreja nesse momento, ela continua adorando e cultuando. Porque este momento é momento de você receber o alimento. A palavra do Senhor é o que mantém você de pé. O cristão que não se alimenta da palavra, ele não tem sustentação. Viu, irmãos? Precisamos amar a palavra. Todo culto, ele é importante. Mas a palavra de Deus, ela é a profecia soberana. Ela está acima de tudo porque ela revela a vontade de Deus para a nossa vida. Certo, queridos? Então, o Espírito do Senhor, ele fala conosco através da palavra de Deus. Viver é Cristo. É uma expressão que o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 26, a gente pôde ler esse texto nessa noite. E nós vamos falar um pouco a respeito do exemplo de vida de quem escreve um texto tão conhecido no meio cristão, mas provavelmente tão pouco vivido. Conhecer é uma coisa e viver, praticar é outra. O apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, ele se converte no caminho de Damasco, naquela revelação, naquela manifestação do próprio Jesus Cristo, aquela luz que irradia em meio à caminhada quando ele estava indo para Damasco, para matar, para perseguir, a palavra mais correta, perseguir, prender os cristãos. E esse tempo aqui, irmãos, se instalava o auge de uma grande perseguição. O ano 33 foi o ano em que Jesus morreu, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Mas os seus discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo e eles não pararam. Depois da efusão do poder da descida do Espírito Santo, os discípulos, eles foram por todos os lugares pregando a palavra de Deus. Então eles pensavam o seguinte: depois que o líder Cristo for morto, esse negócio vai acabar. Esse movimento, essa seita, como eles pensavam, vai acabar. Mas foi o contrário. Depois que o Espírito Santo veio e revestiu os discípulos, a igreja, com o seu poder, entregando os dons, os irmãos se espalharam pregando o evangelho. E agora eles se sentiram mais ameaçados. Quem? Os religiosos daquela época. Paulo era um homem zeloso da lei, era um religioso, era um fariseu, era um homem conhecedor da lei, um homem muito cheio de conhecimento, falava várias línguas, e ele tinha zelo pela religião. E agora, quando ele vê que aquele movimento dos cristãos aumentava e cada vez mais pessoas se convertiam, ora, naquela noite, naquele dia, já cedo da manhã, na pregação de Pedro, logo após o povo ser cheio do Espírito Santo e falar em novas línguas, a Bíblia diz que cerca de 3.000 almas se converteram. Isso aqui já deixou todo mundo assustado. Posteriormente você vai observar, ele está oscilando o som, que
3.000 almas se salvaram e 5.000 almas se salvaram posteriormente. Então o número de salvos estava crescendo. E cada dia que passava, mais pessoas se convertiam a Cristo. Porque eles saíram pregando por todos os lugares e anunciando que Jesus havia ressuscitado, que Jesus estava vivo, e que Jesus tinha dado a ordem para que eles fossem e avisassem a todos, e pregassem o evangelho, levassem o reino a todas as pessoas. Paulo, sabendo disso, ele pede carta para que ele tenha autorização para ir perseguir os cristãos, mandar prender, açoitar, fazer qualquer tipo de coisa que viesse fazer com que eles parassem de pregar a Cristo. Mas interessante, querido, que quanto mais eles perseguiam, mais os irmãos pregavam o evangelho, porque não há quem possa ir contra o que é de Deus. Agora Paulo está indo para Damasco nessa intenção, mas ele é surpreendido no caminho por uma grande luz e uma voz que ele vai ouvir, que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali ele fica atônito, ele cai por terra, ele perde a visão e diz: quem és? Ele diz: eu sou Jesus. Jesus ali se revela totalmente: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E agora Paulo, ele vai, era Saulo, mudou o nome para Paulo, é a mesma coisa, é uma questão de mudança de idioma. Mas todavia ele ficou cego. Ele se dirige à casa de um irmão, e lá o irmão vai orar por ele. Depois de 3 dias ele volta a enxergar, e a gente vai observar que ele passa um tempo no anonimato. Eu estava aqui vendo que ele passou cerca de 12 a 13 anos no anonimato, sem ninguém ouvir. E agora nós vamos ver que essa conversão de Paulo, gente, foi no ano 34. Foi recente. Jesus morreu no ano 33 e Paulo se converte no ano 34. E agora nós vamos observar, queridos, que essa palavra que Paulo ele escreve, ele vai escrever dentro de uma prisão. Ele estava em Roma, numa prisão em Roma, e lá dentro da prisão Paulo vai enviar essa carta que nós lemos, esse texto do capítulo 1 de Filipenses, para os irmãos lá da igreja. E ele vai dizer: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Mas o que isto significa? Porque essa carta aqui, ela foi escrita no ano 60, 61 até 62 depois de Cristo. Ela foi escrita lá na prisão em Roma. E esta igreja, ela foi plantada, queridos, no ano 51 depois de Cristo. Paulo plantou esta igreja. Então essa foi a primeira igreja na Europa que foi plantada. Foi a primeira igreja na Europa que Paulo abriu. E ali nós vamos ver que essa igreja, ela é composta por maior número de gentios. E outra coisa interessante nessa igreja eram as mulheres, que tinham um papel muito importante na igreja. Tinha muitas mulheres na igreja e elas desempenhavam uma obra muito importante ali naquela igreja. Outra coisa, que era uma igreja generosa. Era uma igreja tão generosa que você vai observar que eles enviaram um irmão, quando Paulo estava na prisão, para esse irmão cuidar do apóstolo. Eles mandavam recursos para que Paulo ele fosse cuidado. Paulo não ficou lá esquecido por esta igreja. Era uma igreja generosa. E também, querida, era uma igreja que permaneceu fiel a Cristo e ao apóstolo Paulo. E Paulo, nessa carta, ele vai escrever exortando, ensinando,
preocupado com os falsos ensinos que permeavam naquela época, com as distorções. E Paulo ali ensinava essa igreja. E é interessante que nós vamos observar na leitura desse capítulo que os irmãos, enquanto Paulo estava preso, os irmãos ali, eles foram impelidos, eles foram motivados a pregar o evangelho de Jesus Cristo sem nenhum temor, sem nenhum medo. Então, queridos, essa cidade era em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, que se chamava Filipe. Então colocaram a cidade de Filipos, e a carta enviada aos filipenses. Amados, então, aqui Paulo, estando na prisão, ele agora dá graças a Deus e começa a escrever a sua epístola, porque nós podemos ver aqui um exemplo, modelo de um homem que, mesmo ele estando preso, ele estava livre. Ele mesmo estando preso, ele não se sentiu um preso. Ele dizia que era preso de Cristo, e não de Roma, e não a nada, mas ele estava preso a Cristo, que era o seu bem maior, que era tudo para ele, era Cristo. E ele começa a escrever e destaca a importância da oração e da importância do amor que deve ser preservado na igreja. E aqui ele começa, querido, a relatar os seus sofrimentos por ter abraçado o evangelho de Jesus Cristo. Todo aquele que abraça o evangelho de Jesus Cristo está sujeito também a passar pelas dificuldades, pelos intempéries, pelas aflições, por amor a Cristo, ser hostilizado, muitas vezes ser desprezado, perseguido por causa do evangelho. Eu estou falando por causa do evangelho. Era o que acontecia com Paulo. É aquilo que Jesus falou: quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ou seja, Jesus está falando que essa cruz, para seguir a Ele, é fazer parte do sofrimento dele, é saber que todo aquele que professa a fé, que crê no nome do Senhor, que anda em obediência ao Senhor, que se submete ao governo, à soberania, à vontade que está bem explícita na sua palavra, também você deve abraçar o sofrimento, as injúrias, as dificuldades, por causa do amor de Cristo e do evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo, ele vai começar a falar, nesse texto ele vai dizer que ele abraçou o evangelho de Cristo, e ele mostra aqui a sua confiança, e aqui ele vai expressar nesse texto, nesse versículo, ele vai falar de duas coisas importantes, que parece um contraste. Ele vai falar do verbo viver e do verbo morrer. Viver ou morrer? E aqui nós vamos observar nesse texto, eu estava buscando, que Paulo aqui ele está expressando o seguinte, que para ele não havia tempo ruim. Para ele, querido, todas as dificuldades e aflições, ele enxergava uma oportunidade para que o reino de Deus fosse edificado, para que o evangelho fosse anunciado. Ele vê em todas as situações, em todas as circunstâncias da sua vida, a oportunidade para que o evangelho pudesse alcançar outras e outras pessoas. A visão de Paulo é uma visão aguçada, é uma visão de águia, que ele conseguia enxergar as possibilidades.
Então, mesmo em prisões, em açoites e em dificuldades, Paulo, em nenhum momento ele murmurava ou reclamava, ou se irritava por estar passando por isso. Mas ele vai dizer, na abertura desse texto que nós lemos, no versículo 12, ele vai dizer: mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram, viu, para o progresso do Evangelho. Está vendo? Então ele conseguia enxergar em cada situação o mover de Deus e o avançar de Deus e do Espírito de Deus realizando as suas obras. Então, para Paulo não era relevante, ou ele não dava importância estar em cadeias, estar em escassez, estar em aflição, estar em dificuldade. Para ele isso não era importante. O importante para ele é que o Evangelho avançasse, é que as vidas fossem alcançadas, é que as almas fossem salvas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo para nós. Esse discurso: para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Muitas pessoas, quando estão em aflição, em dificuldade, elas tendem a olhar para o mar bravio, para as ondas que se levantam, para os intempéries, para as perseguições, para as dificuldades, para a escassez. Elas tendem a olhar para aquilo que está faltando. Mas o Senhor nos mostra através da sua palavra e através do exemplo deste homem de Deus, que nós devemos sim sempre olhar para o lado bom das coisas, para o lado bom, porque Ele mesmo vai dizer que tudo é proveitoso. Ele mesmo vai escrever e vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo os seus propósitos. Até mesmo as coisas ruins, queridos, vai cooperar. Vai cooperar. Agora, difícil mesmo é praticar. Para mim, o viver é Cristo. É difícil para muitos, por causa do apego das coisas terrenas e temporais, conseguirmos viver por Cristo e viver em Cristo, e abrir a boca e chegar ao nível de dizer: para mim viver é Cristo. Essa dificuldade, querido, traz a reboque a infelicidade de muitas pessoas não conseguirem se desapegar, se despojar de coisas e de amarras que prendem elas aqui. Paulo era livre, ele não estava preso a nenhuma amarra, ele era livre, e por isso com propriedade ele podia dizer: viver é Cristo e morrer é lucro. No texto ele vai deixar bem claro para todos nós que ele não estava muito preocupado, porque ele dizia, e ao mesmo tempo ele estava num dilema, porque ele vai dizer: se eu continuar vivo, eu vou continuar avançando e servindo ao Senhor, porque eu glorifico a Deus com o meu corpo. Tudo de Paulo glorificava a Deus. Glorificar a Deus no corpo, nós só glorificamos a Deus se for no nosso corpo, irmãos.
É através da nossa vida, da santificação, de tudo aquilo que nós somos e fazemos para o nosso Deus. E ele vai dizer, no versículo de número 20, ele vai dizer: a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Então ele estava no dilema, porque se Paulo continuasse, ele sabia que ele iria continuar glorificando o nome do Senhor através do seu corpo, através da sua vida, através do seu exemplo, através de um homem de fé, um homem inabalável, um homem que não tinha nada que o entristecesse e fizesse com que Paulo desvanecesse. Ele não baixava a guarda mesmo na prisão, mas o que ele queria era glorificar o nome do Senhor. Ou vivo ou morto, ele sabia que ele iria exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso através da sua vida. Bendito é o Deus de Israel. Amados, nós precisamos ter este olhar aguçado, essa visão de entendimento, para olharmos para as situações e dificuldades e tirarmos dela proveito, enxergarmos através delas as oportunidades que o Senhor nos dá de avançarmos e de glorificarmos a Ele através do nosso corpo. Palavra do Senhor. Queridos, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora, ou seja, a sua vida? Está lá em Mateus. Paulo aqui ele mostra que a vida dele estava totalmente nas mãos do Senhor. E ele confiava inteiramente no Senhor, na direção de Deus. Ele confiava inteiramente no amor de Deus, naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Ele sabia que qualquer coisa que lhe acontecesse era somente se o Senhor permitisse. Então Paulo, ele sabia que Deus estava com a sua mão sobre a sua vida. Viver por Cristo e viver em Cristo é viver confiando inteiramente em Deus. Não podemos oscilar e nem vacilar um momento sequer, mas confiar inteiramente na direção do Senhor. Queridos, nada acontece fora dos propósitos de Deus. Amém? Nada acontece fora dos propósitos de Deus, sem que Deus queira ou permita. Parece algo assim meio contraditório. Um homem cheio do poder de Deus, da unção, incansável, pregador, apóstolo dos gentios, um homem que não parava de pregar a Jesus Cristo, mas ter que passar por tantas situações de dificuldade. Alguém poderia até questionar: mas cadê o Deus de Paulo, que não livre de tantas situações desagradáveis? Porque muita gente imagina que o evangelho é só de oba-oba, que depois que alguém tem um encontro com Cristo, entrega a sua vida a Cristo, tem que viver só de vitória. Mas nós vivemos só de vitória mesmo. Nós que precisamos enxergar isso. Não significa que um cristão passa por alguma dificuldade na sua vida que ele está tendo derrota. Entendemos o que Paulo está falando aqui,
que nenhum momento e nenhuma situação da sua vida ele era derrotado. Em nenhuma situação dessas ele estava em desvantagem. Em nenhuma situação dessas ele estava vivendo uma desventura, ou que Deus não estava com ele. Não, ele enxergava que todas essas situações Deus estava dirigindo para que o evangelho fosse proclamado, para que o nome de Jesus Cristo fosse engrandecido. Deus tem suas formas de trabalhar. O olhar de Deus e a visão de Deus é muito diferente da nossa. A palavra vai dizer que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós enxergamos em um ângulo que não conseguimos visualizar muitas coisas, mas o olhar de Deus é diferente. Deus olha diferente de como nós olhamos. Bendito é o Deus de Israel. As coisas na vida não acontecem por acaso ou por fatalidade. Sem que Deus queira, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Senhor permita, ou Ele sabe de tudo isso. Então, queridos, nós precisamos colocar a nossa vida totalmente nas mãos de Deus e confiar e deixar que o Senhor dirija os nossos passos, sabendo que em todas as situações o Senhor, Ele cuida de você, Ele está com você, Ele é o seu Deus. E para você, cristão, você pode dizer como Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele sabia diferenciar. Ele sabia dizer que ele sabia estar na escassez e sabia estar em abundância. Ele sabia estar em todas as situações, porque o Senhor havia preparado ele para isso. Queridos, e nós sabemos que nós precisamos aprender a glorificar e a dar graças ao Senhor em todas as situações da nossa vida. Viver é Cristo. Viver é Cristo. A maioria das pessoas, querido, no mundo, elas procuram viver só no lucro. Elas querem Cristo para o lucro. Mas Paulo, ele achava diferente. Viver é Cristo e morrer é lucro. Ele diz que em todas as situações da vida ou na morte, tudo estava bem. Tudo estava bem. É o que ele diz: nem a morte nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Então, queridos, Paulo, estando preso em Roma, ele começa a escrever essa carta. Ele chega em Jerusalém e ali ele vai preso. E nesta prisão, Paulo começa a escrever para a igreja, aos irmãos filipenses, porque o evangelho, ele é mais importante do que o mensageiro. Paulo não estava preocupado com ele. O mensageiro não é mais importante do que a mensagem. Amém, queridos? Olhem para a mensagem nesta noite e olhem para o Espírito de Deus que transmite a mensagem. A mensagem do evangelho é mais importante. A obra do Senhor, a causa do Senhor, ela é mais importante do que o obreiro, do que aquele que faz. Viu, queridos?
O evangelho, queridos, ele é mais importante do que o evangelista. Porque nós somos um vaso de barro. E a única coisa que há de importante em nós é o evangelho. É a riqueza do evangelho que foi plantado dentro de nós. É isso que torna esse vaso tão precioso. Porque o que há de precioso é o evangelho que está em um vaso de barro dentro de nós, que transformou a nossa vida. Agora pare para imaginar quem era Paulo. Paulo era aquele homem religioso que estava cheio de fúria para defender a sua causa, a sua religião. Era um perseguidor, mas agora ele é um convertido. E ele passa agora a ser perseguido. E agora Paulo, ele tomou a cruz. E ele passou agora a seguir a Cristo. E agora ele vai começar a sentir o que é seguir a Jesus Cristo de verdade. Paulo verdadeiramente ele vivia Cristo. Cristo era o seu tudo. É isso, irmãos, que se resume esta fala. Paulo está dizendo que não havia nada mais importante para ele do que Cristo. Cristo era o seu tudo. Era tudo que ele precisava para viver. Cristo, para Paulo, era a sua própria vida. Então, queridos, Paulo, ele vai passar por algumas situações. E ele vai aqui nessa carta, ele vai relatar alguns dos seus sofrimentos. E que ele vai dizer que tudo isto contribuiu para o crescimento do evangelho. Tudo isso contribuiu para o crescimento do evangelho. Paulo, ele não vai dar importância ou relevância às suas dificuldades que ele passou para poder o reino de Deus crescer. Não. Mas a maior alegria dele era ver o reino crescendo, as pessoas se convertendo, vidas chegando aos pés de Jesus, pessoas sendo salvas, sendo libertas. Esta era a maior alegria, era o resultado do seu trabalho. E ele via que valia a pena todas as dificuldades que ele enfrentava. E nós vamos ver alguns dos relatos que a Bíblia nos mostra sobre Paulo. Lá em Jerusalém, queridos, Paulo ele foi totalmente rejeitado. É por isso que ele passa agora a ser o apóstolo dos gentios. Porque no meio do seu povo, Paulo era judeu. Era um homem da religião mais importante da época. Era um fariseu. Era um estudioso. Era um homem que se preparava para ser um rabino. Mas ele foi rejeitado depois de convertido no meio do seu povo. Nem todo mundo consegue viver e sobreviver a isso. Rejeição. Quantas pessoas no mundo já foram rejeitadas porque entregaram as suas vidas a Cristo? Pela família, pelos amigos, por muitos, porque entregaram suas vidas a Cristo. Paulo agora era um convertido. E agora ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Em Damasco ele foi perseguido. Ele ficou mais de 10 anos no anonimato, longe dos holofotes, longe das divulgações. Não era conhecido. Cruelmente ele foi apedrejado em Listra. Viu, irmãos? Em Filipos ele foi açoitado e foi jogado no cárcere. Não era fácil a vida dele. Olha só, em Atenas ele foi chamado de tagarela. Isso é um falador.
fala demais pregando esse evangelho. Em Tessalônica ele foi escorraçado, foi chotado de Bereia, foi jogado para fora, o povo não queria ele lá. Em Corintos ele foi chamado de impostor. Isso é um impostor, é um mentiroso, é um farsante. Irmãos, onde se deu e se doou a obra, ali ele se doou, ele se gastou, ele se entregou totalmente, e chamaram ele de impostor. Em Éfeso, ele foi experimento de um poderoso, ele experimentou um poderoso reavivamento na cidade de Éfeso. Mas todavia, querido, ele enfrentou feras, lutas tão grandes, que as forças de Paulo quase que não chegavam a dar para suportar. Mas Cristo sustentou o servo, o homem, a qual ele havia chamado para ser apóstolo do gentio, para levar a mensagem do evangelho, para anunciar Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que deu a vida para salvar todos os homens. Em Jerusalém, Paulo ele foi preso. E isto depois de ele fazer coletas. Paulo fazia coletas, ele pedia ofertas e coletas para mandar para os irmãos de Jerusalém. Mas quando Paulo pisou em Jerusalém, ele foi preso. Viu, queridos? Ele foi de lá enviado para Roma, para uma prisão. Em Cesareia ele foi acusado durante 2 anos, perseguido. Sofreu naufrágio indo para Roma. O navio afundou, perderam tudo. Chegaram a uma ilha chamada Malta, e lá ele foi mordido por uma víbora. E todos ficaram olhando para ele e pensando: ele vai já cair e vai morrer. Esse homem deve ter feito uma coisa muito ruim na vida, porque se ele não morrer lá na prisão, decapitado, essa víbora agora matou ele. Porque essa cobrinha, essa víbora, esse animalzinho era conhecido naquele lugar. Qualquer pessoa que ela mordesse, ela injetava um veneno fatal. A pessoa morria instantaneamente. E Paulo continuou vivo, né? Fazendo fogo, cuidando dos presos, fazendo comida, ajeitando dali. Foi chamado para fazer uma visita, não foi? Na casa do homem mais importante de lá, fez uma visita também. Orou pelo pai dele, o pai dele foi curado. E ele disse: estamos todos aqui. Ele não fugiu, porque era um homem de Deus. Aleluia! Quando ele chegou em Roma algemado, agora ele vai escrever. E ele diz: eu quero que vocês entendam que as coisas que nós temos sofrido, elas contribuíram para o crescimento do Evangelho de Jesus Cristo. Ele queria, irmãos, não fiquem perplexos, não fiquem tristes, não fiquem desanimados, não abandonem a fé, porque tudo isso que eu tenho passado só tem contribuído para que Cristo seja proclamado. Aleluia. Ele conclui que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Paulo entende que a sua vida está nas mãos de Deus, e tudo que lhe acontecer contribuirá para um final feliz e vitorioso. Porque aquele que está em Cristo, amados, nunca será um derrotado, nunca será um perdedor, nunca estará em desvantagem. E qualquer situação, quer boa, quer ruim, todas elas trazem
uma contribuição de crescimento, de acréscimo, de bênção, de experiência para a nossa vida. Bendito é o Deus de Israel. Agora, queridos, trazendo para nós, seria alguns de nós preparados para sermos sabatinados por tantas situações? Seríamos nós, cristãos, deste presente século, preparados para passar por aflições, perseguições, açoites, cadeias, aflições, escassez, fome, frio, cadeias? Teríamos nós estrutura para tal? Ei, queridos do Senhor, o versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte. Ele vai enxergar aqui, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Sabe o que Paulo fazia ali, queridos? Ao invés de estar chorando, encurralado lá no canto, questionando por que Deus deixou eu vir para cá, todos que passavam por Paulo ouviam o evangelho. Eram os guardas, eram os empregados, eram os famosos, era qualquer pessoa que passava, que visitava, que ia até Paulo. Eles saíam de lá convencidos que Paulo era um preso de Cristo, que Paulo estava ali não porque era um malfeitor, não porque era um ladrão, não porque era um homem que estava enganando as pessoas, mas Paulo estava ali porque ele pregava o evangelho de Cristo, que é poderoso para salvar, para libertar e para transformar a vida humana. Paulo enxergava isso. Paulo enxergava dentro da prisão uma grande oportunidade para alcançar pessoas grandes, e ali ele alcançou pessoas grandes, pessoas notórias. Ele alcançou ali pessoas importantes. E ali Paulo, ele não parava de escrever e de enviar cartas para edificação das igrejas, porque mesmo ele estando preso, Paulo era livre. Amados, nós podemos observar que no palácio de César, quando ele chegou, Paulo evangelizava as elites de Roma. As elites, os grandes, Paulo evangelizava. Ele colocava o evangelho de Jesus Cristo acima de todas as coisas, para pregar. E ali ele não mostrava nenhum sentimento de derrota. Ali ele não mostrava nenhum sentimento de fracasso, de pessimismo ou de autopiedade. Ali ele jamais queria ninguém olhando para ele com pena dele, porque Paulo sabia o propósito de Deus para a sua vida. Amados, ele olhava para as circunstâncias com alegria, pois ele entendia que o Senhor estava no controle de tudo, e o Senhor ainda está no controle de tudo, amados irmãos. Ali ele viu o crescimento espiritual também da igreja, em que os irmãos, mesmo Paulo sendo um grande líder, estando preso, os irmãos continuaram fazendo a obra do Senhor. Precisamos entender, queridos, que pela causa nós vivemos, e se for preciso, pela causa nós também morreremos. Cristo Jesus é o nosso viver. Nós temos que olhar com o olhar da expectativa de Deus. Você cristão nesse presente século,
Amados, nós precisamos amadurecer. É o que Paulo, quando escrevia, ele mais se preocupava. Era com o amadurecimento espiritual da igreja. Era com a firmeza da igreja. Perguntando novamente: viver é Cristo, morrer é lucro. Estaríamos nós, a igreja da atualidade, em pleno século 21, neste nível? E Paulo não passou só por isso. Aqui eu estou relatando só enquanto Paulo ainda estava ativo, escrevendo, pregando. E ele ainda vai fazer algumas viagens. Mas nós vamos observar que ele vai chegar até o seu momento final. Mas ele se mantém com fé. Hoje, querido, nós nos reunimos em um culto de primícia, em que nós falamos que Deus está em primeiro lugar, e que nós ensinamos e até falamos que se o Senhor não estiver em primeiro lugar, não está em lugar nenhum. Mas de fato e de verdade, Cristo é nosso viver? De fato e de verdade, Cristo é o que há de mais importante para nós, igreja? Estaremos nós preparados para sermos sabatinados com tantas aflições e permanecermos firmes, alegres e olhando pelo ângulo do lado bom e visualizando o mover de Deus através da nossa vida, mesmo nas aflições? Hoje nós olhamos para a igreja brasileira, em que ela perde os seus valores, a sua identidade a cada dia. Infelizmente isso é uma tristeza. Hoje, querido, nós olhamos como líderes e nos preocupamos como será amanhã, se Cristo não voltar logo. Quem dará continuidade a esta obra, a esta causa? Quem continuará pregando o Evangelho de Jesus Cristo? Quem levará avante esta causa do Mestre Jesus? Porque infelizmente nós estamos vivendo em um período dos mais difíceis que eu já vi. Estamos vivendo, querida, em um período em que os cristãos estão vivendo em total rebeldia, rivalia, em que não se submetem mais à vontade de Deus, em que não tem mais alegria e nem prazer em servir a Deus. E qualquer circunstância e dificuldade já é motivo para deixarem o Senhor, já é motivo para abandonarem a causa, a obra do Senhor. Mas quando estamos reunidos e cantamos, todos dizem que amamos o Senhor. Quando estamos reunidos e cantamos dizendo: o Senhor está em primeiro lugar. Mas quando chega a dificuldade, quando chega a enfermidade, quando chega a escassez, quando chega a perseguição, quando chega a exortação, quando vem uma palavra dura de correção, quando o Espírito Santo ele chama a atenção, chama para um compromisso maior, as pessoas saem murmurando, reclamando e dizendo: para que isso? Não precisa disso. As pessoas elas querem viver hoje, querido, na igreja e no mundo. São amantes desse mundo, amam esse mundo e tudo que há neste mundo. Eu estou falando para cristãos. João ele escreve e diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está neles. Sabe por que Paulo dizia: viver é Cristo e morrer é lucro? Porque Paulo ele não tinha nenhum apego a esse mundo. Paulo ele
ansiava ter um encontro pessoal com Cristo. Mas ao mesmo tempo ele não era egoísta, porque ele se preocupava com a obra, com a causa, com a pregação do evangelho, que precisava avançar. Mas para ele morrer era lucro, porque ele não tinha nada a perder aqui. Não havia nada de relevante nem de importante nessa vida, a não ser Cristo, a não ser a obra, a causa do Mestre. Quantos cristãos, querido, hoje não aguentam mais nem serem chamados a atenção? A liderança não pode mais exortar, não pode mais chamar a atenção. Que se zangam, que se rebelam, que saem daqui, vão para ali, chega ali, aceita, e fica migrando e vai para ali, vai para acolá, porque não querem se submeter mais à liderança. Hoje, a cada dia que passa, querido, está se aumentando no mundo o que chamam de desigrejados. São aqueles que estão dizendo, essa semana eu conversava com um irmão lá no centro da cidade, ele dizia: pastora, o meu filho está vivendo assim. Eles estão com a ideia que ninguém precisa mais se congregar, ninguém precisa mais ir para a igreja. Eles estão direto na internet, sendo doutrinados e ensinados pelos pregadores da internet. Mas isso tudo é uma grande mentira. Isso tudo aí, queridos, é uma grande balela, é o engano de Satanás. Porque não existe igreja fora da igreja, não existe igreja sem comunhão, não existe igreja sem congregar. Você isolado e separado não é igreja. Igreja é quando nós nos reunimos, é quando nós nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo. Essa onda, ela está aumentando no Brasil e no mundo. E é um grande engano de Satanás para esfriar e desviar as pessoas. E sabe por que estão assim? Simplesmente porque não querem andar em obediência. Não querem andar, não querem sofrer, não querem levar a cruz de Cristo. Só querem viver um evangelho de oba-oba. E evangelho não é isso, querido. Evangelho, ele é poder de Deus. Evangelho é para libertação. Evangelho é cura. Evangelho é transformação. Evangelho, querido, é tratamento para a vida humana. Isso é evangelho. Muitos de nós não iríamos suportar se viesse uma perseguição e aflição, uma dificuldade que aqueles irmãos daquela época passavam. Quantos eram lançados nas arenas para os leões tragarem? Quantos eram presos? Quantos eram apedrejados, como foi o jovem que morreu apedrejado? Estevão, que olhou e disse: eu vejo o céu aberto e o Senhor sentado à direita de Deus Pai. Foi apedrejado até a morte porque pregava o evangelho de Jesus Cristo. Hoje as pessoas não querem mais ser crente, elas querem ser gospel. Elas querem viver um evangelho mais ou menos, um pé na igreja e outro no mundo. Você precisa decidir a sua vida. Porque, queridos, o Senhor, Ele chamou um povo no meio do povo para fazer a diferença. Ele chamou um povo, uma igreja, para brilhar, para ser luz, para ser a diferença no meio cheio de trevas. O que é que o mundo vai ver de diferente em um cristão gospel que anda igual o mundo? Que se veste como o mundo, que fala como o mundo, que anda como o mundo anda, que usa o que o mundo usa. Que diferença há em um cristão que, quando abre a boca, só sai podridão de dentro de si? Que diferença o mundo vai ver? Uma pessoa dessa pode abrir a boca e dizer: viver é Cristo, morrer é lucro? Não pode, porque ele está amarrado a este mundo. Ele gosta daqui, ele está amando as coisas daqui, e ele vai ficar por aqui mesmo. Infelizmente esta é a palavra.
Mas, queridos, nós precisamos aprender que em tudo na nossa vida, Cristo, Ele deve ser glorificado e exaltado na nossa vida. 2 Coríntios 4,17. Para você que não aguenta passar uma tribulação, não aguenta passar uma dificuldade, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória acima de toda comparação. Está sofrendo? Aguenta. Glorifica o nome do Senhor. Está doendo? Aguenta, porque crescimento tem dores. Tem crente que quer crescer, mas não quer ter dores. Para crescer tem que ter dores. Esses dias eu falava com a médica, a minha neta referindo às dores. Ela disse, é as dores do crescimento. Aí ela disse, para crescer tem dor? Tem. Você quer crescer espiritualmente? Aguenta as dores. Suporta, aprende a suportar, aprende a se submeter, aprenda a obedecer, porque Deus vai ser glorificado na sua vida e você vai crescer. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Aleluia. E agora o que vai ser de nós? João 6,15, vamos ver o que é que diz. Evangelho. Ó Deus, os discípulos estavam falando com o Senhor, e eles olhavam para o Senhor e diziam: em um certo dia em que Cristo estava com uma multidão, e Jesus começou a pregar uma mensagem muito dura, uma mensagem que confrontou aquela multidão. E a reação das pessoas foi saírem, uma após outra. Foram embora porque o discurso estava pesado. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas querem ouvir uma palavra que venha amaciar o ego, que venha satisfazer as suas expectativas. E Jesus olhou os discípulos: Senhor, a multidão está indo embora. Para onde iremos? A multidão está indo embora. E Jesus olhou para eles e disse: se vocês também quiserem ir, podem ir. Às vezes a gente pensa, seria o Senhor Jesus tão grosseiro assim? Queridos, porque nós só queremos ouvir coisas boas. Sim ou não? Nem que seja mentira, engano, as pessoas querem ouvir coisas boas. Satanás, ele só engana as pessoas falando coisas boas. Sim ou não? Ele não chega para você confrontando. Sabe quem é que te confronta? O teu amigo Jesus Cristo, o teu amigo Espírito Santo. Quando você está errado, quando você está fora do plano, ele chega e te confronta, porque ele te ama, porque ele quer que você se conserte, que você venha para o caminho. E Jesus disse: vocês também querem ir? Vão. Mas aí eles caíram em si. A Bilene vai procurar, e eles vão dizer: para onde iremos? Que só em ti nós encontramos palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, Senhor? Que somente em ti nós encontramos palavras de vida eterna. E assim, queridos, é o que Paulo estava falando, que o viver dele é Cristo. Só Cristo tem palavras de vida eterna. Só Cristo tem vida. Só Cristo tem tudo o que nós precisamos. Só Cristo, querido,
porque no morrer ou no viver, Cristo sempre será tudo para nós. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo, porque Ele tem tudo que nós necessitamos. Simão Pedro respondeu, João 6,68: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Meu irmão, procure se ajustar a cada dia. Procure conhecer a vontade do Senhor para a sua vida. Não queira viver uma meia vida, mais ou menos crente, um pé lá e outro cá. Isto é engano. Porque no reino de Deus, a Bíblia que eu leio e que já li várias vezes e continuo lendo, ela diz: não se engane. Não se engane. Ela deixa bem clara que você ou é justo ou é injusto. Não tem meio termo. Ou você é puro ou é impuro. Ou você é salvo ou você é perdido. Ou você está nas trevas ou está na luz. Não existe meio termo. Agora Paulo, ele se doou. Ele se converteu. Ele teve uma conversão completa. E ele se doou, e se gastou, e se deixou gastar, e se entregou totalmente ao dispor e à vontade de Cristo. E ele vai dizer: meu viver é Cristo, e morrer é lucro. Porque para mim, se eu morrer, eu estarei com Ele. E se eu viver, eu continuarei pregando o Evangelho. Estou num dilema. Eu sei que partir é melhor, estar com meu Senhor é bom, mas a obra precisa de mim. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé.